Já ouviu aquela história de que o conservadorismo é estatista e não tem relação com a defesa da propriedade? Pois é, ela está incorreta. Alguns liberais e libertários costumam fazer esse tipo de denominação. Pessoas que muitas vezes não leram autores conservadores, não sabem da história do Ocidente e sequer imaginam o que é conservadorismo. É impossível ser conservador ao passo em que não enxerga a importância da propriedade privada, já que a defesa da própria produção é um componente essencial da ordem natural, da história civilizacional e, sem dúvidas, é um costume que passou pelo teste do tempo. Russell Kirk já nos mostrava que a instituição da propriedade privada é um poderoso instrumento para ensinar responsabilidade a homens e mulheres, poder conservar os frutos do próprio trabalho, poder ver que o próprio trabalho é duradouro, poder deixar as próprias posses aos descendentes, poder elevar-se da condição natural da pobreza, poder possuir algo que realmente é seu, com certeza são benesses conservadoras. Por isso, para o Kirk, o respeito à propriedade privada é um princípio conservador. Roger Scruton, em sua obra O que é conservadorismo, fala que uma economia de livre mercado é a garantia da riqueza nacional e o melhor caminho para manter ou aumentar o padrão de vida, por assegurar que cada pessoa, ao buscar o seu próprio bem-estar material, tenha um estímulo para ir em busca do bem-estar do todo. O verdadeiro inimigo do conservadorismo é o socialismo e a propriedade pública, já que privam os cidadãos do incentivo material com o qual contam para a própria prosperidade. No mesmo capítulo, fala que a propriedade é a principal ligação entre o homem e a natureza e, portanto, é o primeiro estágio na socialização dos objetos e a circunstância de todas as instituições mais elevadas. Sendo assim, conservadores reconhecem o direito de propriedade sobre usos e costumes e não veem problemas na herança e acumulação de riqueza. Entretanto, Scruton faz a ressalva de que a cobrança de tributos é legítima, já que necessária para o Estado garantir a civilidade, o que inclui a própria proteção da propriedade. Também pontua que a propriedade é um corolário conservador, mas não a sua principal preocupação. Há também autores que não são conservadores em sentido amplo, mas defendem o conservadorismo moral e trazem argumentos nesse sentido para a defesa da propriedade. Trago-lhes o polêmico Hans Hermann Hoppe, que influenciou fortemente o Olavo de Carvalho, que é o maior filósofo brasileiro vivo, e sem dúvidas também contribuiu para minha formação intelectual. Hoppe argumenta que os conservadores defendem a propriedade privada com base na cooperação e no modelo familiar, e o Estado, ao ferir a propriedade, também enfraquece o conservadorismo. Ele menciona que quando o Estado alivia os indivíduos da obrigação de prover os seus próprios rendimentos, a sua própria saúde, a educação das próprias crianças e a sua própria velhice, através da previdência, as relações de parentesco são reduzidas, já que o Estado assume esse papel. Através do assistencialismo, a irresponsabilidade, a visão de curto prazo e a negligência passam a ser incentivadas, ferindo os valores morais conservadores. Hoppe traz como exemplo o sistema de previdência social compulsório, que é deficitário e tira à força dinheiro dos mais jovens para sustentar os mais velhos, e acabou enfraquecendo o vínculo intergeracional entre pais, avós e filhos. Reduziu o respeito do jovem ao ancião e subverteu a ordem natural nesta relação, que seria os pais sustentarem os filhos, para depois, em sua velhice, os filhos poderem retribuir os cuidados prestados. Tal atribuição passou a ser compulsoriamente exercida pelo Estado. Frédéric Bastiat também se encaixa na definição anteriormente mencionada. É um liberal clássico, mas cristão, conservador no campo moral e defensor do justnaturalismo teológico. Ele traz um conceito bastante interessante para tal compreensão, o de expoliação legal, que é quando o Estado, utilizando-se de sua prerrogativa legal, transfere compulsoriamente a propriedade de uns para os outros, através principalmente de prerrogativas igualitaristas, em prol da justiça social. Um exemplo disso é quando você obriga pessoas que não irão utilizar determinado serviço, como o acesso a uma universidade pública, a financiar aqueles que irão estudar. É aí que ocorre a subversão da lei, já que o trabalho é um esforço e o homem tende naturalmente a evitar o esforço. Sendo assim, ele sempre irá recorrer à expoliação quando for mais fácil do que o trabalho, desencadeando em uma prática extremamente imoral e anticonservadora. A expoliação legal implica em um desincentivo ao trabalho, uma grande virtude do conservadorismo, e faz com que o sucesso seja sistematicamente punido e o fracasso sistematicamente recompensado, em um caos moral generalizado. Por isso,
a importância de defender a propriedade, que é um poderoso instrumento de responsabilidade e civilização. A prova de que o conservadorismo não é inimigo da propriedade privada é que antes mesmo do surgimento da escola austríaca de economia, os escolásticos tardios, que eram conservadores e cristãos, elaboraram bases de teses econômicas que 250 anos depois também seriam defendidas pela escola austríaca. Destaca-se a Escola de Salamanca e o padre jesuíta Juan de Mariana, que apresentavam um pensamento bastante evoluído se levado em consideração o contexto histórico. Como um exemplo significativo, cito o livro denominado Sobre a Alteração da Moeda, publicado por Juan de Mariana em 1605, que tinha como principal objetivo mostrar que quando o rei diminui o valor metálico da moeda, a inflação é gerada e funciona como uma taxação indireta, visto que o grupo seleto de pessoas que receberia o dinheiro primeiro teria sua riqueza aumentada, enquanto os preços não fossem proporcionalmente aumentados. Na opinião do referido autor, tal fenômeno deveria ser veementemente combatido. Uma observação pertinente é que o termo inflação ainda não existia na época, mas corresponde exatamente ao que foi descrito. Juan de Mariana também deu início ao que hoje é chamado de teoria quantitativa da moeda. O esforço doutrinário empreendido pela Escola de Salamanca para gerar bases elementares do liberalismo econômico foi reconhecido por grandes nomes da escola austríaca, como Hayek, que a citou no discurso de aceitação de seu Prêmio Nobel de Economia, em 1974. Murray Rothbard atribuiu à Escola de Salamanca o título de uma das grandes percussoras do liberalismo econômico, e Jesus Huerta de Soto, também integrante da escola austríaca, chegou a dizer que a pré-história do pensamento econômico austríaco pode ser encontrada nas obras dos escolásticos espanhóis. Em suma, desde Aquino e em especial nos escolásticos tardios, podemos encontrar diversos elementos do pensamento liberal econômico atual, como subjetivismo, individualismo, inflação e ciclos econômicos como fenômenos causados por distúrbios monetários, união entre ética, política e economia, ordens espontâneas e liberdade de preços. Esses cristãos de forma alguma podem ser omitidos na história da consolidação da teoria econômica. Além da propriedade ser um corolário conservador, a defesa da própria propriedade requer uma sociedade conservadora, já que o capitalismo não se sustenta em uma sociedade imoral, em que as pessoas têm alta preferência temporal e não respeitam hierarquia. A moralidade está tão entrelaçada com a defesa da propriedade que até mesmo Adam Smith, para muitos o maior economista de todos os tempos, era um exímio estudioso da moral e transparecia sua importância, tanto que a primeira obra lançada por ele foi chamada justamente de Teoria dos Sentimentos Morais. Mas é um assunto para o próximo vídeo, já que esse já está relativamente longo. Neste vídeo, vimos que o conservadorismo é indissociável da defesa da propriedade privada, e que ela é um importante instrumento de civilização. Vimos que a propriedade é a principal ligação entre o homem e a natureza, e que a intervenção demasiada do Estado é imoral e distorce um componente essencial da ordem natural. Além disso, vimos como a expoliação legal desincentiva o trabalho, que é uma grande virtude conservadora, e como cristãos historicamente defenderam a propriedade privada. Obviamente, o vídeo é uma pequena síntese, que visa instigar a leitura naqueles que os assistem. Para entender cada argumento aqui citado de forma mais aprofundada, a bibliografia base é A Política da Prudência, do Russell Kirk, Democracia, O Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe, O que é Conservadorismo, do Roger Scruton, A Lei, do Bastiat, Sobre a Alteração da Moeda, do Juan de Mariana, que ainda não possui versão em português, mais 2 artigos do Instituto Mises e outro do portal Miss Rand. Todos estarão na descrição. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para ter acesso a mais vídeos como esse.